Pessoal, parece que vai ficando cada vez mais óbvio e evidente a postura ditatorial e autoritária do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Recentemente veio à tona uma carta que foi escrita pela cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, aquela que pichou a estátua em frente ao STF com a frase "Perdeu Mané". E ela fez essa carta endereçada ao ministro pedindo desculpas pelo seu erro, né, pelo fato de ter pichado a estátua. E agora, mais recentemente também, veio à tona um vídeo que ela fez endereçado aos ministros do STF e também ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo perdão pelo erro cometido ao pichar a estátua, se dizendo arrependida e que não sabia a extensão do ato que estava cometendo quando o cometeu. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, pessoal. Eu vou já direto aqui ao nosso conteúdo, tá? Nós vamos ver aqui uma reportagem aqui com a carta do site Poder 360. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa é a carta escrita à mão pela Débora dos Santos aos ministros do STF. Ou melhor, essa daqui foi escrita diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. A cabeleireira Débora dos Santos, presa por ter pichado Perdeu Mané com batom na estátua à Justiça durante os atos extremistas de 8 de janeiro, enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes em outubro de 2024. Num documento, a mulher de 39 anos afirma que foi ao ato da Praça dos Três Poderes, em Brasília, acreditando ser uma manifestação pacífica. Ou seja, ela não tinha ideia de que essa manifestação terminaria da forma como terminou. Ela achou que fosse simplesmente uma manifestação como outra qualquer. Aí ela foi acusada, né, pelo ministro Alexandre de Moraes e pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. E também de deterioração do patrimônio tombado, né? Aquela estátua é uma estátua tombada, né? Um patrimônio público tombado, e segundo ele, o Alexandre de Moraes e o PGR, ela deteriorou aquela estátua. Mas o que aconteceu foi simplesmente que ela pichou a estátua com batom. Ela não adentrou ao STF, ela não adentrou ao Palácio do Planalto, ela não adentrou ao Congresso, ela não quebrou nada. A única coisa que ela fez foi pichar a estátua com batom, que, ao ser lavada com água e sabão, voltou ao seu estado original. Agora, pessoal, vamos ver aqui o vídeo dela que vem viralizando aí na internet com o pedido de desculpas dela ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida,
e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Eu queria dizer que não foi nada. Bom, então esse daí foi o vídeo da Débora Rodrigues dos Santos se desculpando com o ministro Alexandre de Moraes e com os ministros do STF pelo erro cometido. Nós temos casos aí muito piores, né? Invasores do MST botaram fogo em locais lá de Brasília, né? Fizeram quebra-quebra, feriram pessoas, e nada aconteceu. Nenhum deles ficou preso preventivamente, nenhum deles foi condenado, né? Naquela época a 14 anos de prisão e ainda a multa de 30 milhões, como está sendo condenado agora a Débora dos Santos, né? Então, isso prova o absurdo, né, desse julgamento que está sendo feito no STF. Mostra como esse julgamento não passa de uma perseguição política, uma perseguição aos adversários políticos e uma forma de impor medo na população. Eu acho que o principal objetivo do Alexandre de Moraes é fazer com que as pessoas tenham medo, o medo de se manifestar, medo de expor as suas ideias, medo de falar em público o que pensa sobre o STF. Ele quer tolher a liberdade das pessoas, né? Para que dessa forma eles possam manipular, eles, o STF e o PT, né? Que estão mancomunados, né? O nosso sistema político hoje é o Supremo PT, né? Eles estão mancomunados para dominar o país. Essa é a nossa realidade. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. Bom, pessoal, eu peço que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas saibam dessa situação que a gente está vivendo no nosso país, né? Mais pessoas entendam o que está acontecendo no Brasil e que, dessa forma, haja uma pressão popular, né? Nós já tivemos agora o ministro Fux, né? Primeiro que ele pediu vistas com relação a esse processo, né? E também ontem, durante o julgamento do Bolsonaro, ele desafiou algumas coisas que o Alexandre de Moraes havia feito, né? Com relação, inclusive, a esse caso da Débora dos Santos, né? Ele disse que vai rever a pena, né? Vai rever a dosimetria, que é a quantidade de anos que a pessoa está sendo condenada, e de que não vai ficar da forma que foi colocado pelo Alexandre de Moraes. Isso por conta da repercussão que está havendo no Brasil inteiro. Então, quanto mais a gente compartilhar esses vídeos, melhor vai ser para que essa pessoa, essa mãe de duas crianças, possa voltar à sua família, já que ela não cometeu crime algum. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, eu agradeço muito, pois isso ajuda o canal a ser mais divulgado. Ok? Se possível, deixe também o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tudo de bom.